Hoje eu quero desmentir as falsas verdades. É bem verdade que somos seres como todos os outros, mas nossos métodos são bem diferentes dos métodos deste mundo. Isto foi Paulo dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. À época, em minha vida, que eu lutava para ter pelo menos uma gota de santidade, a época em minha vida que eu lutava para ver se eu conseguia agradar a Deus ao menos um pouquinho, eu me desesperava em meus fracassos constantes. Todo o esforço que eu fazia usando todos os métodos aprendidos pela religião, o jejum, a vigília, o monte, o voto, o dízimo, as ofertas, as orações, as horas de orações, eu fazia isso tudo e fazia isso com muita sinceridade diante de Deus. Ele sabe disso, mas tudo em minha vida sempre culminava em culpa, que resultava em alienação de Deus. Eu não estou dizendo aqui com isto que as pessoas devem parar de orar, devem parar de jejuar, ou de dar o dízimo, ou de dizimar, ou outras coisas que citei aí. O que eu estou dizendo aqui é que tudo isso é barato demais para santificar alguém. Quem acredita que esses artifícios o tornam uma pessoa melhor diante de Deus, não entendeu ainda a desgraça que recaíra sobre sua existência por causa da natureza pecaminosa. Portanto, não entendeu também o absurdo absoluto da graça que foi dada a todos os piores dos pecadores e os melhores dos pecadores. Portanto, é preciso saber que não há nada de bom que podemos fazer para que possamos ser merecedores da herança de Deus aos homens, e que também nenhum pecado pode afastar de Deus aquele que entendeu a graça. Quando eu comecei a ter a consciência disso, entendi que Jesus Cristo morreu para que eu fosse livre, para ser sem culpa, e que a transformação que eu tanto buscava, ela nunca viria enquanto eu buscasse com os meus recursos humanos, ritualísticos e aprendidos pela religião, porque era necessário uma coisa só era necessário que eu conhecesse a verdade da cruz, e a verdade da cruz sem nenhuma sombra de doutrina e regras religiosas que usurpam a supremacia da graça sobre a existência humana. As verdades sofismáveis que limitam o poder do sangue de Cristo tornam-se verdadeiras fortalezas em nossa forma de pensar no tocante ao relacionamento com Deus. E isso ao ponto de ser mais difícil converter um crente à graça do que converter uma outra pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. É o que eu acredito que Cristo quis dizer, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A gente precisa entender que a graça é um absurdo. Realmente a graça é um absurdo. Mas se ela não fosse um absurdo, quem poderia nos e agora quem poderia nos defender? O Chapolin Colorado? É impossível uma pessoa sinceramente honesta consigo se olhar no espelho e dizer: eu sou justo e santo.
Entretanto, no decorrer desse vídeo, você vai ver que é assim que Deus vê aquele que atendeu a graça e por ela vive. Não aquele cara que acredita que pode se bancar. Não é aquele cara que se banca em sua própria santidade. Agora, aquele que creu que o preço pago pelo Cristo satisfez ao Pai, e o Pai declarou que está pago a nossa culpa e toda a dívida que tínhamos para com Ele, esse sim. Esse sim. Aí a vida dele vai sendo transformada naturalmente. Não tem nada de sobrenatural nisso. O sobrenatural é sua fé. É sua fé, porque Deus vos deu uma nova vida. Vos deu e me deu uma nova vida, juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os pecados. O nosso cadastro, que nos servia de acusação, aquela nota promissória, aquele título, aquela causa na justiça divina do mundo invisível, do mundo espiritual, o nosso cadastro que nos servia de acusação foi como que apagado, como todo o rol de nossas transgressões da lei de Deus foi pregado na cruz. Está lá em Colossenses 2, versículo 13 e 14. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, e é isso que eu prego, e é isso que eu vivo. E que Deus te abençoe, você que crê e você que não crê, que Ele continue te dando graça até que você creia. Um grande beijo e obrigado por me ouvir.